Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Levante os braços para o alto. Cante isso, minha alma. Minha alma tem sede. E eu quero chamar aqui no palco para trazer a palavra Marinês de Oliveira Rezende. Vamos aplaudir a Marinês. Vem, Marinês, vem, Marinês. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Sopra em nós, cante, ergue seus braços, cante. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos. Mais forte, sopra, vai. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, e nesse lugar fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Sobriedade e paz. E só por hoje, graças a Deus. Irmãos, nesse momento agora, peço a vocês que podem sentar, né? É um momento em que a gente vai abranger um pouquinho mais a pastoral da sobriedade, né? Nós somos um grupo de autoajuda, ajudamos sim, né, a apresentar Jesus Cristo libertador para tantos irmãos. Já passamos, né, por todos os passos da pastoral da sobriedade, mas nós temos que ter uma consciência um pouco mais profunda da espiritualidade desse programa de vida nova. É um programa de vida nova que nos leva à frente, que nos leva a motivar outras pessoas também a seguir nosso Senhor Jesus Cristo libertador. 12 passos da pastoral da sobriedade. E a gente não vai falar uma palavra só, né? Porque a Bíblia, ela é muito... ela é rica, vamos colocar assim. E na pastoral da sobriedade, a espiritualidade é tirada daqui. Todos os passos, todos eles, é tirado da palavra de Deus, né? Da Santa Bíblia. Então a gente não vai pegar apenas uma palavra, mas nós vamos falar agora desse programa de vida nova, né? O programa dos 12 passos da pastoral da sobriedade. Irmãos, agentes, né? Vocês sabem, vocês já viveram isso e sabem o quanto o programa de vida nova veio para ajudar você e ajudar a sua família. Vocês que estão em casa, que quiserem conhecer esse programa de vida nova, venha viver com a gente.
Venha viver, porque se a gente tem uma espiritualidade, nós estamos ligados com Deus, né? Se nós temos uma espiritualidade, a gente vence todos os problemas. Nós vencemos dependência, nós vencemos doenças, nós vencemos desemprego, depressão e tudo mais aquilo que a gente já ouviu aqui hoje. E desde manhãzinha, né? Nós estamos ouvindo, nós ouvimos o diácono Tony a falar para nós, para sermos ovelhas, não sermos o cabrito, né? Veio o padre Anderson e nos colocou com dignidade, como que nós temos que se comportar no mundo para a gente poder ganhar o reino de Deus. E nós sabemos bem de tudo isso. Como que nós chegamos na pastoral da sobriedade? Como que nós vivenciamos o primeiro passo da pastoral da sobriedade? O admitir. Sendo que nós, chegando na pastoral, a gente já estava caído, né? Pelo mundo, derrotado, pelo mundo. Éramos pessoas que já não tinha mais crédito em lugar nenhum. Era mais um que estava ali caído, era mais um, né, que estava ali embriagado, alcoolizado, né? Porém, Deus, Ele retira de todo lixo algo bom. E se perante a humanidade, perante a sociedade, nós éramos lixo, hoje nós estamos aqui. Hoje nós vemos a graça de Deus na vida de todos nós. Porque nós admitimos os nossos erros. Quando a gente chegou na pastoral, a primeira coisa que a gente falou, eu preciso de ajuda. Me ajude. Foi o que eu disse. No dia 15 de outubro de 2002, quando eu cheguei na pastoral da sobriedade, junto com a minha família, que eu estava levando a minha irmã, totalmente alcoolizada, naquele dia, lá eu vi o abraço do Pai. Lá eu senti Deus abraçando, me abraçando. E aquilo que eu dizia, pelo amor de Deus, me ajude. Deus dizia, permanece. Seja perseverante. Que algo vai acontecer na sua vida. Mas você tem que perseverar. E eu comecei ali a admitir que eu precisava de ajuda também. Que não era só a minha família. Eu havia perdido 2 irmãos na dependência do álcool. Né? E estava ali agora, junto comigo, mais uma. Né? A minha irmã precisando de ajuda e que eu estava vendo que ela estava morrendo também. E naquele dia 15 de outubro de 2002, eu vi realmente a graça de Deus acontecer na nossa casa, acontecer na nossa família. Nós começamos a caminhar nesse primeiro passo, admitindo os erros, os pecados, admitindo que sozinha a gente não ia conseguir. Que lá na minha casa, escondida, escondendo a minha irmã das pessoas, a gente não ia conseguir ter a nossa cura, a nossa libertação. E a gente admitiu. Confiamos em Deus. Confiamos que só Jesus pode nos dar total liberdade para a gente viver com dignidade, como filhos de Deus. Só Jesus, Ele consegue fazer com que a minha vida, irmãos, a sua vida, minha irmã, fique melhor. Só Ele. E se a gente não confiar nele, nós não vamos conseguir. Se a gente não confiar no programa de vida nova da Pastoral de Sobriedade, a gente não vai conseguir sair do nosso lugar. E naquela miséria que eu me encontrava naquele dia, eu comecei a descobrir que eu podia sim sair daquela situação miserável que eu me encontrava. Que eu podia ainda ver a minha irmã com dignidade. Que eu ainda podia olhar nos olhos dela e dizer, você é minha irmã que eu amo. E você vai conseguir se libertar dos vícios e dos pecados. Coisa que eu não conseguia mais fazer. Porque eu empurrava ela. Eu ia empurrando a minha irmã. Eu não aguentava mais ver o sofrimento dela. O sofrimento da nossa família. E eu rejeitava ela. Eu dizia, olha, o problema é teu. É aquele negócio, né, irmãos? A gente, quando está, né, nesse processo aí de desespero total, a gente não consegue enxergar. Né? E a gente também tem culpa. E é aquela coisa assim, né? A culpa é minha. Mas eu coloco ela onde eu quiser. A culpa é minha. Eu coloco ela em quem eu quiser.
E a gente, nesse desespero das dependências, né, que a gente vive na nossa casa, que a gente viveu, a gente começa a perder. A primeira coisa que a gente perde é a confiança. A primeira coisa que vai embora é o acreditar no poder de Deus. E naquela noite, entrando para a pastoral da sobriedade, eu comecei a enxergar que tinha jeito, sim. Que eu havia perdido os 2 irmãos, que eu já havia perdido o meu sobrinho com 19 anos, pelas drogas também, mas que existia, sim, algo muito maior. E que esse algo estava dentro de mim, e que eu buscava tanto lá fora. E eu tive que encontrar esse algo dentro do meu ser, dentro do meu coração. E eu dizia para mim mesma, eu vou conseguir. Eu ainda vou conseguir ver a minha irmã recuperada. Eu ainda vou conseguir ver a minha casa restaurada. E foi passando-se as semanas, eu fui entregando a Deus, 3º passo da pastoral. Entregue a Deus todas as suas preocupações. E eu colocava bem isso no meu coração. Marinês, por que você não consegue entregar? É tão fácil, eu pensava comigo, tão fácil entregar para Deus. Eu não estou entregando para qualquer pessoa. Mas, irmãos, como é difícil a entrega. Como é difícil a gente entregar a nossa casa, a nossa vida, os nossos filhos. Mãe, você que está aí e que, por um motivo ou outro, seu filho está no mundo. Seu filho está vivendo uma dependência. Seja lá por que motivo for. Mãe, você sabe o quanto é difícil entregar esse seu filho para Deus. Porque você quer pegar, você quer fazer, você quer resolver. Mas sozinhos nós não vamos conseguir. Sozinhos Deus fala, entregue para mim todas as suas preocupações. Que eu estou aqui para aliviar o fardo. E eu não acreditava nisso. Até que eu fui vivendo esse programa de vida nova. E num dia, eu falei, eu vou entregar a Deus, vamos ver o que vai dar. Né? Eu não tenho nada a perder mesmo. O que eu tinha já perdi. Né? Meus irmãos já foram. Saudade bate, dói. O que eu tenho que perder? Nada. Então, Senhor, eu entrego nas suas mãos a minha irmã. Eu entreguei para Ele. E Ele pegou. E quando eu me doei a Deus totalmente, mesmo ela não querendo, Jesus pegou. Jesus ouviu o clamor de uma família. Nós acabamos de ver agora, né? Eu ouvi a doutora Mayra, a doutora Inácio falando sobre codependência. E eu fiz essa experiência. Vamos ver o que vai dar. Quando eu entreguei ela a Deus, eu comecei a ver todas as situações que ela vivia. Né? Uma mulher muito bonita. Uma mulher, eu costumo dizer, muitos conhecem essa história já, mas era uma mulher de cabelo comprido, liso, lindo. E, de repente, a gente se deu conta que ela estava com uma pasta na cabeça, que não lavava mais, que não tomava mais banho, que era uma moradora de rua dentro da nossa própria casa. Aí a gente se deu conta de quanto nós precisamos ter uma espiritualidade para a gente poder aguentar de ver tudo isso. Mas a gente começou a ver uma transformação. Só que isso teve que partir primeiro de mim. Eu comecei a me transformar para ver que ela, aquela pessoa que eu tanto amava, ela precisava também, né, de uma recuperação. Mas tinha que começar de mim essa recuperação. E eu comecei a ver que ela começou a mudar. Né? Ela que não sorria mais, começou a sorrir. Ela começou a abraçar, ela não abraçava mais. Porque como ela dizia, eu cheiro mal. As pessoas não querem mais me abraçar. E ela começou a perder, né, tudo isso, começou a abraçar, começou a sorrir. E eu dizia, não, está valendo a pena eu entregar para Deus. Aí eu comecei a voltar para mim, né, a voltar para os meus pecados. Eu já tinha admitido, mas eu falei, mas o que eu posso estar ajudando no processo de libertação dela, né, da minha irmã? E aí eu comecei a me arrepender dos meus pecados. Tantas vezes que eu empurrava ela.
Tantas vezes que eu já não acolhia, né? Às vezes eu ia para a casa dela, acolhia, brigava, aí ia embora para casa, chegava em casa, eu dizia para o meu marido, volta lá comigo. Volta lá, que eu preciso abraçar ela de novo. Eu falei umas coisas que eu não deveria. Aí eu voltava, abraçava, e ela ficava do mesmo jeito, sem reação nenhuma. Aí eu comecei a me arrepender, o quarto passo dos meus pecados, né? Se arrepender de tudo aquilo que eu tinha feito. Não era só o problema, né? Ela não era só o problema era eu também. E me arrependendo dos meus pecados, eu comecei a dar valor no quinto passo da pastoral de sobriedade, o confessar, o sacramento da santa confissão, aonde nós podemos pedir perdão através de um sacerdote. Nós podemos se confessar através de um sacerdote da nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aí começou. Me confessei, pedi a Deus por mim, pela minha casa, por ela. E a vida ia continuando, né? E eu comecei a perceber que eu vivia o sexto passo. Renascer. Eu era uma pessoa nova. Eu já começava a acreditar mais. Eu começava já a abraçar mais. Eu começava a deixar um pouquinho de lado a minha vida, o meu orgulho, e pensar mais nas pessoas. E começou a haver essa transformação. Renascendo, eu comecei a contar cada pecado que eu tinha feito. E que nesses pecados, quantas pessoas eu não havia magoado. Quantas pessoas eu não tinha machucado. E que precisava ouvir da minha boca a palavra perdão. E eu dizia, mas eu falei tanta coisa, meus irmãos também na dependência, e não tive oportunidade de chegar neles e pedir perdão antes da morte deles. Mas Deus falava muito forte no meu coração, não tem problema, você está viva e você ainda pode pedir perdão, viver esse sétimo passo, reparar. E eu comecei a chegar nas pessoas que eu havia magoado, eu comecei a chegar mais próximo, né, da minha irmã e viver realmente esse sétimo passo, reparar, pedir perdão, a gente caminhava juntas. E aí o tempo foi passando. Eu comecei a professar a minha fé, professar que Jesus, Ele estava fazendo algo na nossa vida, da nossa casa, que Jesus, Ele podia, e Ele era o único que ia fazer a transformação na minha família. Aí Deus me falou, professe então a fé. Você tem fé, Marinês? Você acredita realmente que eu posso consertar todas as coisas que você pede, que eu posso fazer um milagre na sua vida? Professe a fé. E eu comecei a falar de Deus, a falar. Eu usava a palavra, mas nem sabia direito, né? Nem sabia direito a falar de Deus, porque a gente ia na missa quando era batizado, a gente ia na missa quando era casamento, entrava na igreja, né, quando era casamento, acreditava em Deus, acreditava em Nossa Senhora, porém eu não vivia essa fé, eu não professava essa fé, e eu passei a professar. Então eu dizia para as pessoas, porque dizer para as pessoas, Jesus te ama, é fácil. Agora, entrar no coração da pessoa e sentir o que aquela pessoa está vivendo é complicado. A gente nunca vai entender o sofrimento de um dependente químico. Só quem vive, só quem sabe, porque eu vivi o sofrimento de um codependente. Mas eu dizia, olha, tem jeito. Você acredita que tem jeito? Você acredita que Deus pode mudar a sua vida? E assim foi passando, a gente foi falando, anunciando, professando a nossa fé. Nós fomos orando e vigiando, né? O nosso 9º passo, orar e vigiar, para que você não caia em tentação. O demônio anda aí ao redor, rugindo, esperando a quem devorar. Então Deus dizia para mim, Marinês, não fique parada, não fique. Porque se você pensa que você já está vivenciando esses 9 passos da pastoral e que você já conseguiu a graça e a libertação, falta muito ainda, muito. Ora e vigia.
E a gente foi vivenciando isso. Orando, vigiando, para que a gente não caísse em tentação, para que a nossa casa não caísse em tentação, vigiando a minha irmã, né? Não só no vigiar espiritual, mas eu vigiava mesmo. Vigiava, eu ficava em cima, né? Era ainda aquela codependente que ainda não estava tão liberta, porque eu ficava no pé dela. O que você fez? Onde você vai? Né? Eu dizia assim para ela. E, enfim, a gente foi vivendo esse programa de vida nova. Até que quando nós chegamos no 10º passo, aí o coração começou a arder. Porque eu ouvi naquele 10º passo da pastoral da sobriedade. Maria, grávida, uma menina ainda, 15, 16 anos, quando ela descobriu que estava grávida e sabia que a sua prima Isabel também estava, e era já uma mulher de uma idade mais avançada, Maria não pensou 2 vezes. Ela subiu as montanhas, a gente sabe-se lá de que maneira, né? Porque não é como nos dias de hoje, né? Não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha Uber, não tinha nada. E ela subiu as montanhas e foi até a casa de sua prima Isabel servir os irmãos, servir a Nossa Senhora, a Santa Isabel. E lá, ela começou a perceber, a se fortalecer, para poder voltar e dar a luz ao nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Mas se ela não tivesse ido se fortalecer, Maria, uma mulher sem pecado, Maria, uma mulher que, perante os olhos, né, da humanidade, talvez ela tivesse, mas aos olhos de Deus ela foi a escolhida. Mas mesmo assim, ela foi servir a sua prima Isabel para se fortalecer. Irmãos, quando eu ouvi isso, eu falei, eu não posso mais ficar parada, né? Alguma coisa tem que acontecer. Deus está mudando tanto a nossa vida, e eu tenho que também começar a servir. Eu comecei a tomar gosto em servir aos irmãos. Servir. E eu não podia servir muito, né? Eu servia, mas eu achava que o meu servir era tão pouco. Como que eu vou servir se eu também estou precisando? É assim que eu pensava. E servindo, né, dizendo uma palavra, dando um abraço, às vezes dando o ombro para a pessoa chorar, eu comecei a perceber o valor que é o 10º passo da pastoral da sobriedade. Aí eu comecei a celebrar Jesus Cristo Salvador, na Eucaristia, a celebrar Jesus Cristo no corpo e sangue, né, participando das Santas Missas, vindo, né, com uma palavra mais de otimismo para as pessoas. Padre Anderson falou muito sobre isso, que nós, muitas vezes, ou dizemos alguma coisa que pode derrubar alguém, ou que nós né, que a gente fica do lado de pessoas que também vai nos derrubar. Mas eu comecei a perceber que vivendo esse programa de vida nova, que a Pastoral da Sobriedade nos apresenta, eu estava mudando totalmente a minha vida. Eu celebrava Jesus, eu celebrava a alegria da minha casa, né, a alegria da casa da minha irmã, quando ela começou a mudar de vida, quando ela começou a voltar para a vida novamente. Ela não pensava mais em tomar banho, a minha irmã não pensava mais em nada. E, de repente, ela começou a se valorizar. E aquela irmã mais velha, né, que acho que todos têm, que era uma mãe para mim, começou a voltar. E eu comecei a ver o novo renascimento dela. Eu falei, realmente, esse programa de vida nova funciona, dá certo. E deu. Eu, no 12º passo, naquele ano, foi a maior alegria na minha vida. Porque eu dizia de boca cheia, eu estou festejando a libertação da minha irmã. Eu estou festejando a libertação da nossa casa. E aí a gente foi vivendo. Esse programa de vida nova, que é tirado da palavra de Deus, aonde nós precisamos também se colocar adiante, se colocar no caminho para a gente poder fazer algo para as pessoas. Aí, passou-se um ano,
E um dia eu tive a notícia de que a minha irmã havia falecido. Aquele dia eu parei, né, e eu disse assim: eu acreditei tanto, Senhor. Eu entreguei em tuas mãos toda a nossa vida. Eu acreditei. E agora o Senhor faz isso comigo? Agora o Senhor leva? Eu questionei a Deus naquele dia. Eu lembro, né, sentada no chão do banheiro da minha casa, eu questionava a Deus, eu não queria acreditar. Aí Deus disse para mim: levanta daí. Levanta. Que tudo que eu vou fazer na vida da sua família, tudo que eu vou fazer na sua vida, está apenas começando. E eu entendi o que Deus tinha dito para mim naquele dia. Eu me levantei, fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Segui o sepultamento, enterrar, e voltei para casa. E naquele dia, era um domingo, e eu falei: eu não vou mais frequentar a pastoral da sobriedade. Decidi, né? Com a minha arrogância, falei: decidi, não vou mais. Se o meu marido quisesse ir, se os meus filhos, adolescentes que estavam, quisessem ir, eles iam. Eu não iria mais. E fiquei aquela segunda-feira inteirinha questionando a Deus. E teve uma graça, porque Deus, Ele é misericordioso com todos nós. Muitas vezes a gente fala certas coisas, mas Ele não dá nem atenção, Ele não dá nem ouvido para aquilo que a gente fala. Deus me levantou, Deus fez com que eu colocasse uma roupa e fosse para o grupo da Pastoral da Sobriedade. Chegando lá naquele grupo, a gente vivenciou naquela semana, naquela segunda-feira, o 11º passo. O celebrar. E Deus dizia para mim: olha, está iniciando uma vida, né, de pastoral para você. Está iniciando. Você escolhe, ou você pega, ou você larga. E eu resolvi abraçar. Eu e meu marido, nós abraçamos a pastoral da sobriedade. E eu acho que naquele dia, Deus deu para nós um presente muito grande, que eu não queria desembrulhar. Que estava lá, o tempo todo do meu lado, embrulhado. E eu não queria desembrulhar. E naquele dia eu lembro que eu soltei aquele laço e se abriu para nós uma vida nova realmente. A gente viveu. Nós vivemos a graça de Deus na nossa casa. Hoje eu falo isso, né? Até me emociono, porque quem que não sente saudade? Se vocês que estão aí, vocês que estão em casa, têm testemunhos. Vocês têm muito testemunhos, a gente sabe. E às vezes é um pouco dolorido para a gente relembrar um pouquinho da nossa vida. É triste um pouquinho, mas se a gente for lembrar da graça de Deus, a gente começa a perceber que nós temos muito mais vitórias na nossa vida do que as tristezas. Não falo nem derrota, irmãos, porque nós, cristãos, não temos derrotas, não. Nós estamos aqui vivendo e é realmente, você quer pegar ou você quer largar? Você quer viver o programa que eu tenho para oferecer? Ou você quer deixar e continuar na sua depressão, ou continuar no seu egoísmo, no seu orgulho, continuar nas dependências? Aí eu resolvi fazer a minha escolha. E eu fiz. Aí abracei o mundo, né? Aí queria abraçar o mundo, queria sair por aí curando todo mundo, dizendo que tem jeito sim. E realmente eu fazia isso. Estava feliz, achando que nada mais podia me atingir. Eu dizia: o que mais que vai me atingir? Perdi 3 irmãos, perdi sobrinhos, e frequentando a pastoral, e vivendo, e dizendo para os meninos que chegavam lá no nosso grupo de autoajuda, dizendo para os meninos das comunidades terapêuticas, dizendo para aqueles que estavam em condições de rua: levanta, levanta que tem jeito sim. E eu dizia: a droga, né, assim como Dom Irineu sempre falou, a droga é o grande câncer da humanidade. Eu dizia isso para eles.
Até que um belo de um dia, eu descobri que eu estava com esse câncer. Até um belo dia, eu tive a notícia que talvez, abale a humanidade inteira. Você está com câncer maligno, nós não sabemos em que situação que está, só depois que abrir você. Aí eu já tinha 8 anos de pastoral de sobriedade. 8 anos. E quando o médico disse isso para mim, abriu um buraco no chão. Filhos adolescentes, filhos ainda para terminar de criar. E eu dizia, aquele médico falando, e eu só ficava pensando, meu Deus, como que meus filhos vão ficar? Como que o meu marido vai ficar? Naquela hora, naqueles minutos, eu perdi totalmente a noção do amor de Deus na minha vida. Porque nós somos humanos, porque eu sou humana. Mas, à mesma hora, Deus me deu um chacoalhão, eu levantei a cabeça e eu disse, eu vou lutar. Não importa. Seja lá o grau que esteja, enquanto eu tiver força, eu vou lutar. E eu lutei. Lutei, pedi ajuda, pedi oração. E todos se levantaram em oração. Todas aquelas pessoas que eu conhecia se levantaram em oração. As igrejas, as paróquias, as pastorais, se levantaram em oração. Eu passei 1 ano e 3 meses, mas eu estou aqui, irmãos, curada, livre e liberta, porque eu acreditei. Aí, às vezes, como o padre falou, vem pessoas e falam para a gente, não tem jeito não, eu acho que meu filho não tem mais jeito, eu acho que meu esposo, eu vou largar do meu esposo, porque não tem mais jeito. E a gente diz, a pastoral da sobriedade, que hoje está sendo representada aqui, por tantas dioceses, por tantas paróquias, nós dizemos para você que está em casa, para você que passa por um problema de dependência, para você que talvez hoje, mãe, você que talvez não esteja acreditando, acredita. Seja firme. Acredita que Deus ele pode libertar teu filho. Esposa, acredita que Deus pode libertar o seu esposo. Mas para isso, tem que existir uma perseverança. Não é um milagre de estalar os dedos. Nós temos que perseverar, orar e vigiar. Orar e vigiar. Até nós recebemos a cura e a libertação. Orar e vigiar. Até, por um motivo ou outro, acontecer a libertação na nossa casa. Quantas famílias não viu o seu dependente, as pessoas que ama, libertos? Quantas famílias perdem aos olhos humanos? Quantas mães não enterram os filhos? Mas Deus, Ele vem dizer que a libertação não aconteceu aqui, mas está acontecendo lá no céu. Eu creio firmemente nisso. Que quando não existe a libertação aqui, no nosso meio, aos nossos olhos, acontece a libertação lá no céu. Porém, aqueles que ficam, têm que ter a dignidade de ainda assim, em meio a tantos problemas, ainda assim, levar Jesus Cristo a tantas pessoas. Anunciar esse poder libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, irmãs, esse programa de vida nova que nós vivemos, vocês, agentes da Pastoral da Sobriedade, vocês sabem muito melhor do que eu a vivência que vocês têm no grupo de autoajuda. Lá na sua sala, lá da sua paróquia. Que às vezes você está lá e não chega ninguém. Às vezes você está em 2, 3, 4, não sei. E você quer desanimar. Não faça isso. Não permita que o mal prevaleça ao bem. Não permita que as pessoas olhem para nós, assim como o padre Anderson falou. Sabe, aquelas pessoas que chegam, mas você ainda perdoa? Mas você ainda vai dar uma chance? Assim como diziam, Marinês, você ainda acredita?
Você perdeu toda a sua família? Você ainda acredita na sua irmã? Se fosse eu, largava. Se fosse eu, mas não era eles. Era eu, com as minhas dores, com meus espinhos. Era eu. E eu tinha que fazer alguma coisa. E eu fiz. Eu fiz. Não é por mérito meu. Gente, quando vocês fazem algo, não é pelo seu mérito, é pelo mérito de Deus. É porque eu sei que você reza, eu sei que você dobra o joelho no chão, eu sei que você ama, Por isso que a gente vê tanta libertação dentro do grupo de autoajuda. Porque se a gente for ver as estatísticas, você vai se assustar de tanta libertação que nós encontramos nos nossos grupos de autoajuda. Às vezes a pessoa vem e vai embora logo, passa um ciclo e a gente não fica nem mais sabendo, não é assim, agentes? E aquela pessoa? Aí aquela irmã que frequentava o grupo? Mas quando a gente vai saber dessa pessoa, teve uma renovação na vida dela, teve uma renovação na casa dela. Isso é vitória de Deus. Isso é a gente dizer, vale a pena. Só por hoje, graças a Deus, vale a pena eu viver tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu passei. Hoje, quando eu lembro, quantas vezes na minha cama, eu tomando quimioterapia, madrugadas, quantas madrugadas lá na minha casa e o telefone tocava 1h da manhã, 1h30, 2h. E eu pensava, será que eu atendo, E eu ia atender, era um irmão em situação de rua. E ele dizia, eu estou aqui na rua, eu bebi, eu me droguei, mas eu estou rezando por você, minha irmã. Eu estou rezando agora por você. Do orelhão eles ligavam na minha casa. E aí eu pergunto, eu sou merecedora? Não. Ainda não. Ainda não. Porque nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, vivendo uma passagem, e nessa passagem nós temos que fazer jus àquilo que Deus, ao propósito de Deus na nossa vida. E não tenham medo, não. Tenham medo, não. Não vão pelo que os outros falam. Age. Serve ao outro, abraça. Diga ao irmão, olha, eu não posso te dar nada. Não tenho ouro nem prata. É a palavra de Deus isso. Mas eu tenho o meu ombro para você chorar. Você quer chorar? Chora. Quantos ombros eu já não chorei? Quantos? E isso foi cura para a minha vida. Cura para a minha casa. É cura para vocês, agentes da Pastoral de Sobriedade. Acredite que você foi um escolhido por Deus. Acredite que não foi ninguém que te chamou. Quem te chamou foi Deus. Na sua miséria, na sua pequenez, na sua limitação. E Ele te chamou assim como um dia Ele me chamou. E eu me coloquei a serviço. Vocês, o que eu tenho a dizer para a Pastoral de Sobriedade, a vocês, muito obrigada. Em Deus. Em Deus. Porque se não fosse vocês, a gente está lá na sua paróquia, esperando aquele que vai chegar totalmente caído, desanimado. Se não fosse vocês, a Pastoral da Sobriedade tinha morrido. Graças a Deus, que ela existe na nossa vida. Ame, lute, sem medo de errar. Seja como aquele filho pródigo que saiu, aquele filho pródigo que perdeu tudo, mas que ainda teve a dignidade de voltar para a casa do Pai. Obrigado, Marinês. Obrigado. Vamos ficar aqui. Vamos cantar essa música, Abraço de Pai, é isso? Vem cá. Ansioso queria te ver. Ansioso queria te ver.
Maria Inês Rezende, pastoral da sobriedade, obrigado. Decidi, Senhor, hoje eu quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. Abraça quem está perto de você, assim, ó. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Abraça e levanta a bandeirinha. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar.